A gente volta agora a falar sobre a situação no Afeganistão. O grupo extremista Talibã cercou a capital do país, Cabul, e a expectativa é que o governo do país se renda. O presidente afegão já deixou o país e diplomatas estão se retirando também do Afeganistão às pressas. O assunto é relevante, é importante, a gente tem de dar atenção, por isso a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Günter Rudsit. Professor, bom, primeiro, obrigada pela gentileza de vir aqui conversar conosco. Uma pena que o assunto seja esse, né, porque diz respeito a muito sofrimento, né, e mal-estar e instabilidade a muitos moradores e habitantes do país. Para quem está em casa, conseguir entender de maneira clara qual o contexto dessa tentativa de retomada de poder do grupo extremista, o que exatamente está por trás de tudo isso? Bom dia. Bom dia, Elisa, Nonato, a todos que nos assistem. A gente está literalmente assistindo aí, hora a hora, nos informes, uma nova tentativa de um governo central no Afeganistão se estabelecer e efetivamente controlar todo o país. Como a gente conhece aqui no Ocidente, como todos os governos, né, no mundo trabalham. O grande problema é que o Afeganistão, ao longo da sua história, nunca funcionou dessa forma por um período somente, né, curto período em que justamente os talibãs controlaram, no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, o país. Mesmo assim, eles controlaram de 90% a 95% do país. É uma realidade em que as tribos locais, as lideranças locais, sempre se opuseram a um governo central. Então, é um país, uma sociedade extremamente dividida em tribos. E, portanto, até conhecido, né, como o grande cemitério dos exércitos imperiais, porque ao longo da história vários governos já tentaram estabelecer esse controle central e não conseguiram, né? Império Russo, Britânico, Império, né, Soviético e agora, né, o exército norte-americano. Então, essa retirada vai levar, como a gente está assistindo nessa última semana, a retomada do governo central por parte do grupo Talibã, e que provavelmente vai estabelecer um controle em boa parte do país. Professor Günter, há pouco a gente conversou com a nossa correspondente, a Heloísa Vilela, e ela trouxe a informação de que o grupo promete um governo inclusivo. O que é que significa isso? É um governo inclusivo como nós ocidentais conhecemos ou é um governo inclusivo a partir da ideia que esse grupo faz, por exemplo, das leis islâmicas? Bom, Nonato, você bem colocou aí, a origem do termo Talibã vem dos estudantes, né, da etnia Pashtun, estudantes do quê? Do Alcorão e de uma visão muito radicalizada do Alcorão e, portanto, né, de não haver uma interpretação do Alcorão, que está escrito, né, se seguir, e, portanto, reviver uma sociedade do mundo muçulmano lá atrás, né, do século VII, VIII, e, portanto, para nossos padrões ocidentais, completamente absurdos. Grande problema. Os talibãs vinham negociando com o governo americano ainda no governo do ex-presidente Donald Trump, em Doha, no Catar, prometendo isso, né, que seria diferente, que eles aprenderam. Agora, pelo que se viu nos últimos dias, em algumas cidades em que eles já ocuparam, a violência já foi usada. Infelizmente, essa é a realidade de quando você tem a troca de um governo que não é pelo voto e sim pelas armas. Pelo passado e pelas ações mais recentes, eu não acredito que vá ser como o Ocidente espera, não. De respeito aos direitos humanos, principalmente respeito às mulheres, como nós aqui entendemos, e que provavelmente volte a ser algo parecido com o que foi o Afeganistão quando eles governaram lá. Professor,
quando a gente ouve falar em Afeganistão, é muito comum que a gente faça uma interpretação, assim, bem diminuta, né? De pensar Afeganistão, terrorismo, Afeganistão, terror, né? Afeganistão, sentimento de desespero por parte da população. Então, aproveitando que o senhor está aqui conosco, que tem um conhecimento muito maior do que nós, e eu te pergunto como uma aluna mesmo. O Afeganistão, evidentemente, não deve ser resumido apenas a isso, né? Existem trabalhadores comuns, pessoas que procuram ali a sua sobrevivência por meio das economias locais. Qual é o cenário do Afeganistão? Como é que essa população vive e que tipo de direitos eles têm? Eles não vivem da maneira como a gente vive aqui no Brasil, com as nossas liberdades, os nossos direitos de escolha. Ou é diferente disso que a gente pensa? Bom, uma das coisas que eu sempre destaco para todos os meus alunos um dos princípios básicos de quem quer entender relações internacionais é respeitar a cultura de outros povos. E a gente não pode ter uma visão eurocêntrica de mundo de que nós somos os certos e todo mundo o errado. Até porque, se partimos desse princípio, muito provavelmente muitos europeus devem olhar para a nossa sociedade brasileira e achar que somos bárbaros, né? Porque a quantidade de assassinatos que tem por ano aqui no Brasil é um absurdo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, se fala muito desse medo do retrocesso que vai estar acontecendo. Não que não tenhamos, provavelmente vai ser sim tudo isso que a gente está discutindo, mas o primeiro ponto é como se o governo que está saindo agora do Afeganistão funcionasse às mil maravilhas e tivesse um país esplêndido. Se pegarmos o que aconteceu em várias cidades e várias regiões nessa última semana, os talibãs tomaram o poder sem oposição alguma, muito pelo contrário, foram celebrados. Por quê? O governo que está saindo altamente corrupto, que não conseguiu funcionar como um governo como se esperava, como aqui no Ocidente se esperava. Um dado só que eu li recentemente, só para treinar as forças de segurança do Afeganistão nos últimos 20 anos, o governo americano gastou 88 bilhões de dólares. E o que aconteceu com essa estrutura? Se desfez. Na primeira oposição, primeiro ataque dos talibãs, se desfez, até porque a legitimidade, até mesmo entre os soldados, os oficiais das forças de segurança, a legitimidade do governo que está saindo também bastante contestada. Então, há por parte de alguns no Afeganistão de que havia no período do Talibã estabilidade, não tinha mortes acontecendo a toda hora. E por isso que há apoio por parte de alguns à volta desse governo. Então, nós temos que encarar isso como a realidade local. Lógico que não é o que nós sonhamos, principalmente aqueles que entendem direitos humanos como algo importante para qualquer sociedade, mas, infelizmente, a realidade lá. Professor Gunter, a gente tem outras perguntas para o senhor, mas antes nós vamos até Nova York. Eu pediria que o senhor aguardasse mais um instantinho, porque a nossa correspondente, a Heloísa Vilela, também está conosco, tem mais informações e detalhes a respeito dessa ação do Talibã em Cabul. E aí, Heloísa, fica uma preocupação em relação a quem trabalha em embaixadas por lá. Como é que estão os trabalhos para a retirada de diplomatas do país? Quais são as informações mais recentes que você tem, Heloísa? Olha, bom dia, Nonato. As informações que a gente tem, as últimas informações são de uma correria para a retirada dos diplomatas que ainda se encontram no país. Os governos da Alemanha e da Holanda, por exemplo, levaram as suas embaixadas e o funcionamento das suas embaixadas para o aeroporto internacional de Cabul. O governo americano tenta às pressas retirar cerca de 4 mil pessoas que estão no país. E o secretário de Estado, Antony Blinken, disse agora há pouco que o governo americano decidiu sair porque está cumprindo um cronograma que foi acertado pelo governo Donald Trump, que previa a retirada até 1º de maio e que, se ficasse um dia a mais, começaria a sofrer ataques das tropas do Talibã, dos rebeldes do Talibã. Então, seria mais prudente continuar com esse cronograma
cronograma e deixar o país. Segundo ele, também essa retirada é iminente, os diplomatas americanos têm que sair, o exército enviou outros 3.000 soldados para Cabul para garantir a segurança desse pessoal que precisa sair, mas que se não fosse isso, ele estaria hoje explicando o envio de milhares e milhares de tropas para recomeçar uma guerra sem fim. A gente não pode esquecer que o Afeganistão é um terreno indomável. Todo mundo, todas as potências que já tentaram se estabelecer ali, impor uma determinada ordem ali, fracassaram. Então, os Estados Unidos são o último. Agora, além da segurança do pessoal da diplomacia desses países todos, Canadá já deixou o país, Itália está deixando o país hoje, é preciso discutir a situação dos 21.000 afegãos que trabalharam com o governo americano, com as tropas de ocupação todos esses anos e que agora correm risco. Eles podem sofrer retaliações do Talibã, muitos querem sair, o governo americano não preparou um processo para dar os vistos ou asilo para esse pessoal desde maio, quando já sabia que sairia do país. Então agora esse pessoal é que corre mais risco. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que se houver algum tipo de ataque, algum tipo de intervenção com os diplomatas americanos, a resposta será dura. Eu não sei se a gente tem tempo para ouvir uma sonora dele agora, senão a gente ouve daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai ouvir então, Heloísa. Obrigado por essas informações mais recentes em torno desse assunto, mas no decorrer da nossa programação a gente ouve essa fala aqui na CNN. Queria voltar com o professor Günter Rudsit para a gente também encaminhar aqui a nossa entrevista, professor. À medida em que a Heloísa trouxe aí a fala em torno do contexto americano, isso significa uma derrota para o Joe Biden? Como é que fica a situação do Biden diante desse cenário? Ok, não foi ele que entrou lá, foi o George Bush lá em 2001, num cenário para tentar conter o terror na época, mas houve uma costura até do Talibã com o Donald Trump, como o senhor destacou anteriormente. E agora, Joe Biden retira as tropas de lá, o Talibã volta e ocupa esse vácuo. Faltou uma transição nessa saída e isso pode ser uma derrota para o Joe Biden? Como é que o senhor vê isso? Bom, essas imagens vão ser, e a situação, né, de mortes, desse desespero de que está acontecendo no Afeganistão vai ser aproveitado, né, pela oposição republicana como em qualquer situação política, mesmo como bem destacado, né, pela Heloísa, que foi um processo que se iniciou com o ex-presidente Trump. Então, isso ocorreria, né, mais cedo ou mais tarde com a saída das tropas americanas, com o governo Biden ou com o governo Trump. Então, mas faz parte, né, da dinâmica política de cada um tentar criar a sua versão do fato e, portanto, vai ser explorado ao extremo. E como, né, ela bem colocou, que eu já disse aqui, é um cemitério, né, dos grandes exércitos estrangeiros e, portanto, vai ser essa realidade que agora outros governos vão tentar também estabelecer um mínimo de influência para também forçar uma estabilização, como, por exemplo, o próprio governo chinês, né, o ministro das Relações Exteriores da China, nessas últimas horas já soltou uma foto, um comunicado junto com, né, um representante dos talibãs, dizendo que Talibã é uma força política, militar, de estabilização, e eles se comprometeram a atuar contra grupos extremistas que atuam na China. Só disseram isso, né, na China, não disseram de outros países, mas é uma dinâmica que aí vai ter o papel importante de outros governos de tentarem aumentar a sua influência e uma influência de contenção da própria violência, né, interna, como a gente vinha falando. E, portanto, não cabe só ao Ocidente e principalmente Estados Unidos agora, muito mais, eu diria, governo chinês, governo russo, paquistanês principalmente.
Professor, é muito interessante, na resposta anterior, o senhor nos falou da importância da gente poder observar o Afeganistão, observar o que está acontecendo, tentando se desvincular um pouquinho da nossa visão eurocentrista de tudo, né? Diante da nossa interpretação e da necessidade de haver um respeito em relação à cultura, em relação à religião, e isso responde porque a gente não consegue compreender com exatidão o que ocorre por lá, e as mensagens que chegam até nós já são mensagens com essa visão eurocêntrica. Então, naturalmente, a gente não consegue ter muito discernimento do que está ocorrendo. A minha dúvida é: como é que o mundo observa? Nonato perguntou em relação aos Estados Unidos, eu queria pegar a inspiração nele e ampliar um pouquinho mais a visão. Como é que o mundo observa isso? O olhar do mundo é de medo também? É de tranquilidade? É de alguma satisfação com a mudança desse poder? Quais são os efeitos? Bom, como o mundo é muito complexo, há diferentes visões. Com certeza, boa parte do mundo, principalmente aqui no Ocidente, esse medo, que tem razão de ser, né, porque, infelizmente, como a própria Luísa Vilela colocou aí, há um temor muito grande contra aproximadamente 21 mil pessoas e seus familiares que trabalharam com o governo do Afeganistão e principalmente com as tropas americanas. Esses correm seríssimo risco de vida, como foi em qualquer país onde teve troca de governo, um exemplo que ela mesma citou que está sendo utilizado nos Estados Unidos, né, quando as forças americanas se retiraram do Vietnã do Sul em 1973 e as tropas do Vietnã do Norte ocuparam, também houve um massacre muito grande, né, das pessoas que colaboraram com as tropas americanas. Então isso é sério e pode e deve, infelizmente, deve ocorrer. Há partes do mundo muçulmano, por exemplo, que vem como uma troca, entre aspas, até que natural, porque eles representam uma visão islâmica de mundo. E, portanto, até, por exemplo, vinham apoiando as negociações em Doha. Alguns governos ainda mantiveram representantes diplomáticos, entre aspas, dos talibãs junto aos seus governos, como o do Paquistão. Como eu falei aqui no começo, fundamentalmente foi o apoio paquistanês que levou ao surgimento desse grupo, assim como outros governos. Perfeito. E só para encerrar, como eu disse, o próprio governo chinês já reconheceu. Então, há diferentes visões desse futuro. Sem dúvida. Informações, inclusive, que chegam dos repórteres da CNN Internacional lá em Cabul, no Afeganistão, mostram que a capital começa a enfrentar um clima de caos. O comércio foi fechado, as pessoas correm para retirar dinheiro do banco. Muitos militares do próprio governo afegão abandonaram seus postos de trabalho. Segundo os repórteres, o clima é de muita incerteza. E a gente agradece aqui a participação do professor Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais. Muito obrigado, professor, pela contribuição. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia a todos.